Vocês estão conseguindo ver aí a tela da aula? Bases da fé cristã, a ascensão. Eu já não estou vendo mais vocês, porque fica aberto aqui para mim só a tela do PowerPoint. Deixa eu colocar quem pediu para entrar aqui. Ana Paula, seja bem-vinda. Então vamos lá, bases da fé cristã. Oi, pastor Davi. Oi, meu bem, você tá joinha? Tô. Então tá bom. Então antes da gente entrar no tema de hoje, que é a ascensão, a subida de Jesus até os céus, depois de ressuscitado, vamos rever então o tema da nossa última aula, que já tem 15 dias, né? A ressurreição. Então se liga aí na revisão. A primeira coisa para a gente restaurar na nossa memória é que a ressurreição de Jesus é superior às outras ressurreições que aconteceram ao decorrer da Bíblia, como por exemplo a de Lázaro. Jesus, depois de ressurreto, não estava sujeito ao envelhecimento, adoecimento e morte, assim como Lázaro e todas as outras pessoas ressuscitadas por intermédio do poder de Jesus, ou dos apóstolos, ou dos profetas no Antigo Testamento. Né? A ressurreição de Jesus, então, é superior às outras ressurreições que aconteceram no decorrer da Bíblia. E é superior exatamente porque Jesus é as primícias, ele é a primícia daqueles que dormem, como Paulo nos ensina em 1 aos Coríntios 15, versículos 20 e 23. Ele é a primícia, então, de uma nova espécie de vida humana, com um corpo aperfeiçoado, que por vezes era reconhecido e por vezes não. A gente pode lembrar aí daquele episódio dos discípulos encontrando com Jesus no caminho para Emaús, que não reconhecem Jesus, senão quando Jesus parte o pão, mas também há para nós a referência de Jesus sendo reconhecido pelos apóstolos, por exemplo, em outros momentos. Né? Então, esse corpo que Jesus recebe depois de sua ressurreição é um corpo aperfeiçoado que podemos dizer que existiam algumas mudanças e que em algum nível era necessário uma revelação da parte de Deus para que as pessoas reconhecessem Jesus. Né? Então, ao mesmo tempo que em algum momento é muito fácil reconhecer que Jesus é Jesus, então, ou seja, ele ainda trazia os traços particulares do seu corpo anterior, também não era possível a alguns reconhecerem senão por uma concessão divina. Então a gente entende aqui que Jesus também tem uma transformação razoável nesse corpo, apesar de ter ainda características físicas que remetiam ao corpo anterior. Certamente Jesus já não leva mais em si, na sua face, no seu corpo, as marcas do cansaço da vida anterior, né? Homem de dores, experimentado no trabalho e sabia o que era padecer. Apesar de Jesus escolher manter na sua mão e no seu lado as cicatrizes que davam testemunho de quem ele era, esse corpo que às vezes é reconhecido, às vezes não é reconhecido, e entendemos aqui então determinado nível de mudança e de necessidade de revelação do Espírito Santo para que as pessoas vissem ali Jesus Cristo. Esse corpo está cheio de poder, né? Ele às vezes está no lugar e deixa de estar do nada, ou aparece do nada, entra em salas fechadas. Então, ele não é uma ressurreição normal, ele é a primícia, ou seja, é o primeiro deste corpo transformado que nós, salvos, receberemos do Senhor na próxima vida. Outra coisa para a gente lembrar acerca da ressurreição de Jesus é que ela nos garante regeneração. Ou seja, esse corpo transformado que receberemos posteriormente, não é só lá que experimentaremos de uma transformação de vida. Quando o Senhor nos chama para Ele, começa ali então um processo de regeneração no homem dentro dele, né? Nascemos de novo, recebemos vida estando ainda mortos, como diz Paulo aos Efésios capítulo 2, o poder da ressurreição que opera sobre o corpo de Cristo morto, opera sobre nós para que nós possamos vencer esta realidade humana. Então, se somos encontrados por Cristo quando estávamos mortos, a ressurreição de Cristo nos garante, então, o princípio de uma transformação de vida que vai culminar numa transformação de corpo
mas que começa numa transformação espiritual, numa transformação sentimental, numa transformação de coração, de mente, na alma e no espírito. Amém? E essa transformação é o que vai nos condicionando estarmos cada vez mais fortes diante das tentações e das tribulações que encontramos nessa vida. Segunda coisa importantíssima aqui que a ressurreição nos garante é que ela nos garante justificação, a nossa justificação. Em Romanos 4:25, a palavra de Deus nos diz: Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para a nossa justificação. Ou seja, a justificação de Jesus dentre os mortos mostra que Deus Pai está na prática dizendo que havia aprovado a obra de sofrimento e da morte de Cristo por nossos pecados, que sua obra tinha sido concluída. Então, em sua morte, Jesus se oferece para perdão de pecados, mas em sua ressurreição é-nos garantido a justificação. Ou seja, Deus Pai recebe esse sacrifício como sacrifício perfeito. Terceira coisa que a ressurreição nos garante que receberemos corpos ressuscitados perfeitos. Ou seja, esta regeneração, esta justificação que começa internamente, temos então a garantia nesse Jesus que é as primícias, de que receberemos a completude dessa transformação, desta salvação, em um corpo que receberemos no futuro. 1 Coríntios 6,14 nos diz: por seu poder, Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará. 2 Coríntios 4,14 nos diz: aquele que ressuscitou ao Senhor Jesus dentre os mortos, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. 1 Coríntios nos lembra que Jesus é a primícia daqueles que dormem, assim como a primícia de uma colheita demonstra a qualidade dos frutos que virão, Jesus demonstra a qualidade da vida que teremos posteriormente. Quando chama a Cristo de primícias, a parché, Paulo usa a metáfora da agricultura para indicar que seremos como Cristo, assim como as primícias ou os primeiros frutos da colheita que acabou de amadurecer. Mostram como será o resto dela. Cristo, como as primícias, mostra como será o nosso corpo da ressurreição, quando na colheita final de Deus, Ele nos ressuscitar dentre os mortos e nos trouxer à sua presença. Então, recapitulando, a morte de Jesus é superior, aliás, a morte de Jesus é superior, mas a ressurreição de Jesus é importante para nós aqui. Ela é superior, ela demonstra Jesus como primícias, ela nos garante regeneração, justificação, um corpo ressuscitado. E existem implicâncias morais dessa ressurreição, né? Respostas que nós damos àquilo que Deus fez. Tudo que a gente falou aqui tem relação com a soberania divina, tudo isso Deus fez em seu poder, mas a soberania divina sempre se relaciona com a responsabilidade humana. Então, quais são as respostas que nós, como homens, filhos de Deus, filhas de Deus, devemos dar a isto que o poder de Deus fez? Primeiro, devemos manter nossa dedicação na obra do Senhor, porque Cristo ressuscitou dos mortos e porque também seremos ressuscitados com Ele. 1 Coríntios 15:58, portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados na obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Então, se Cristo vai nos ressuscitar em um corpo de glória futuro, se Cristo começou um processo de regeneração, se Cristo começou um processo em nós de justificação, se Ele nos justifica, se Ele nos salva, a primeira resposta que nós damos é permanecermos firmes na obra para a qual o Senhor nos chamou. Segunda implicação aí, então, e terceira também, respostas que damos à obra de Deus, né? A ressurreição nos encoraja a nos concentrar em nossa recompensa celestial no futuro, que é o nosso objetivo. Colossenses 3, do 1 ao 4, diz: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto,
onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento de vocês nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, vocês também serão manifestados com Ele em glória. E terceira obrigação que temos é a obrigação de parar de dar lugar ao pecado em nossa vida. Romanos 6, versículos 12 e 13, Paulo diz: não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, não ofereçam os membros de vocês ao pecado. É isso. Amém? Então, miramos a coroa eterna, nos dedicando na obra no Senhor e evitando dar lugar ao pecado. Alguma dúvida até aqui dentro do que estamos falando? Dúvidas, pessoal? Alguém quer fazer alguma pergunta? Algum questionamento? Quer participar de alguma forma? Ok. Beleza. Então vamos lá. Vamos estudar hoje então a ascensão, ou seja, Jesus morre, ao terceiro dia é ressuscitado. Vimos as implicações dessa ressurreição. Agora vamos ver as implicações de Cristo nesse corpo ressurreto, ser retirado da terra e ser elevado ao céu. Sua ascensão. Ponto 1. A ascensão de Cristo se destinava a um local específico. Como assim? Vamos lá? Assim que o computador ajudar aqui. Acho que ele deu uma travadinha. Depois da ressurreição, Jesus havia permanecido na terra por 40 dias. Atos 1:3, dado importante, viu? Jesus havia permanecido na terra por 40 dias. Em seguida, levou seus seguidores para Betânia, aos arredores de Jerusalém. Levantou as mãos e os abençoou. Estando ainda a abençoá-los, ele os deixou e foi elevado ao céu, diz Lucas no seu Evangelho, capítulo 24, versículos 50 e 51. Um relato parecido, trazido por Lucas na introdução do livro de Atos, que também é escrito por Lucas, né? Atos 1, do 9 ao 11, diz assim: tendo dito isso, que eram as bênçãos que ele manifestava ali, né, os conselhos, foi elevado às alturas, enquanto eles olhavam, uma nuvem o encobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia. Imagina que cena linda. De repente, surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado ao céu, voltará da mesma forma como o viram subir. Estas narrativas descrevem um acontecimento com o claro propósito de mostrar aos discípulos que Jesus estava indo para um local específico, está indo para outro lugar, né? Ele não desapareceu de forma repentina para nunca mais ser visto novamente, mas ascendeu gradativamente sob o seu olhar atento, até que uma nuvem, aparentemente uma nuvem da glória de Deus, o encobriu da vista deles. Mas os anjos imediatamente disseram que ele voltaria do mesmo modo que tinha ido para o céu. O fato de Jesus ter um corpo ressuscitado que estava sujeito a limitações de espaço, que só podia estar em um lugar por vez, indica que Jesus tinha para onde ir quando ascendeu ao céu. Ou seja, uma grande lição da ascensão de Jesus é que ele está sendo tirado da terra e levado para um outro lugar. Não é difícil de perceber, não precisa de teologia profunda para a gente saber disso, né? Ponto 2. Cristo recebeu glória e honra como Deus homem, que não lhes tinham sido concedidas anteriormente. Quais são, então, estas honras
O que Cristo então recebe posteriormente? Vamos ver? Quando Jesus ascendeu ao céu, ele recebeu glória e honra e autoridade inéditas por ser alguém que era tanto Deus quanto homem. Já vimos isso em outra lição aí para trás, né? Jesus era 100% Deus, 100% homem. Antes de Jesus morrer, ele orou: Pai, glorifica-me junto a ti com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. João 17:5. No sermão em Pentecostes, Pedro disse que Jesus foi exaltado à direita de Deus. Atos 2:33. E Paulo declarou que Deus o exaltou à mais alta posição, soberanamente, deu a ele o nome que é sobre todo nome, Filipenses 2:9. E que ele foi recebido na glória, diz Paulo a Timóteo, na sua primeira carta, capítulo 3, versículo 16, também diz o autor de Hebreus, no capítulo 1, versículo 4. Cristo está agora no céu com os corais de anjos cantando-lhe louvor com as palavras: digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Apocalipse 5:12. Então, Cristo é elevado a um lugar, ponto 1, e esse lugar é um lugar de glorificação superior, né? O nome dele está sobremodo elevado, acima de todas as potestades, está sendo louvado por miríades de anjos, está à destra do poder. Então, este lugar não é apenas um lugar que ele está sendo transportado de um ambiente físico para um ambiente espiritual. Esse lugar para o qual a ascensão de Cristo o leva é um lugar de glorificação, de reconhecimento de sua obra, de exaltação sobre todas as coisas. Ponto 3, sobre a ascensão. Cristo se assentou à direita de Deus. A ascensão de Cristo. Um aspecto específico da ascensão de Cristo e do seu recebimento da honra refere-se ao fato que ele se assentou à direita de Deus. Isso, às vezes, é chamado de sua seção à direita de Deus. O Antigo Testamento predisse que o Messias se assentaria à direita de Deus. Salmo 110:1 disse: o Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu faça dos teus inimigos um estrado para os seus pés. Espera aí, eu acho que alguém cutucou aqui. Deixa eu ver. Tem uma dúvida, Flávia? Por favor, diga-nos sua dúvida. A gente está falando sobre ascensão, então a gente está falando sobre depois da morte de Cristo, né? Sim. Então essa honra e essa glória que ele recebe são aquelas da qual ele abriu mão quando era homem? Exatamente. Então vamos pegar a sucessão histórica da coisa aqui. Rapidinho. Jesus Cristo morre na cruz. Vamos antes, então. Jesus é o Filho de Deus, é a segunda pessoa da Trindade. Aprove a Deus em seu conselho eterno, na sua Trindade, enviar o Filho para que ele fosse um caminho de resgate para o homem que cai e peca lá no Éden. Então Deus cria o homem perfeito, coloca ele num ambiente perfeito, dá a ele autoridade para governar. O homem cai desse lugar de governo quando desobedece a Deus. Lá já em Gênesis 3,15, há a primeira promessa de que esta queda do homem que ouve Satanás seria sanada, né? Virá do ventre da mulher alguém que se levantará, irá pisar sua cabeça. Ali já começa uma promessa de que Cristo seria, que Jesus, que o Filho, viria a ser encarnado, né? É claro que ali em Gênesis 3 a gente não entende isso completamente. A revelação vai progredindo e se ampliando até que a gente entenda tudo. Passam todos esses milênios
Jesus, então, abre mão de si e encarna em uma carne semelhante à nossa. Filipenses 2, a partir do 5, 6, vai deixar isso claro para nós. Que esta vida que Deus assume no corpo humano é uma vida limitada, né? Isaías 53 diz que ele era um homem de dores, experimentado no trabalho, que sabia o que era padecer, como uma raiz de uma terra seca, e por aí vai. A Bíblia vai dizer para nós, em João 1, que o Verbo de Deus, que estava com Deus, que criou todas as coisas, se faz carne e habita em carne humana. Paulo, em Filipenses 2, diz que essa carne humana é uma carne destituída de poder divino. Aquele que era como Deus não teve por usurpação, usurpar é tomar um lugar sem direito. Não teve por usurpação o ser igual a Deus, antes de si mesmo se esvaziou, assumindo forma de homem, sendo homem, humilhou-se ainda mais, assumindo forma de servo e obedecendo até a morte de cruz. Então Jesus, quando ele se torna Jesus, o Filho quando se torna Jesus, Deus quando se encarna, quando se faz carne, ele abre mão de seus poderes divinos. É por isso que o Espírito Santo o unge. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu. Então, Cristo, quando se move, ele se move tendo uma essência divina, porque ele é o Filho de Deus, mas não no poder do Filho de Deus, porque o poder do Filho de Deus ele abriu mão. Ele age no poder do Espírito, que dá a ele autoridade para fazer tudo que faz. Esta condição de Jesus ter a essência de Deus, mas não ter o poder de Deus, às vezes é difícil de entender. Algumas aulas para trás a gente já explicou isso aí. Jesus precisava ter a essência de Deus, por quê? Porque ele precisava passar por uma trajetória de vida de 33 anos sem pecado. E uma carne humana comum não poderia consegui-lo. Assim como uma carne humana comum não conseguiria suportar o pecado de todos os eleitos sobre si. Então, Cristo carrega no seu corpo a essência divina, ele é Deus, mas não carrega em seu corpo o poder de Deus. Então, ele assume o lugar de humilhação. Ele vive como um homem, ele come como um homem, ele vai no banheiro como um homem, ele se cansa como um homem, ele sente dor como um homem, ele trabalha como um homem, bebe água como um homem. Como o homem vive, mas cheio da essência de Deus, sendo ele absolutamente puro e sem pecado. Então, ele precisa ser homem para nos representar na cruz, mas ele precisa ser Deus para ser perfeito na hora de se sacrificar. A gente já deu uma aula para trás disso aí. Nessa trajetória entre Jesus nascer, o Filho se fazer Jesus e o Filho morrer na cruz, ele está abrindo mão de toda a sua glória. Ele é um homem comum. Ele vive como um homem comum. Tanto que quando ele está para ser morto, a oração dele em João 17 é: Pai, eu fiz tudo o que o Senhor me mandou fazer. Agora devolve a glória que eu tinha contigo antes. Então, Jesus, quando vai para a cruz como um homem. Morre como um homem comum. Com a essência divina, mas como um homem comum. Morrendo, derramando o seu sangue, ao terceiro dia ele é ressuscitado. E a ressurreição mostra que Deus aprovou o sacrifício de Jesus. O seu sangue puro foi aprovado. Cristo, então, é retirado da morte pelo poder de Deus, pelo poder do Espírito Santo e pelo seu próprio poder. Lá em João 10 ele diz que ninguém tira a vida dele, ele é mesmo a dá e dá para obedecer ao Pai. Então, Deus retoma a vida, coloca a vida de novo, só que agora não num corpo físico humilhado como o anterior. Coloca a glória de Cristo dentro de um corpo glorificado. E esse corpo é o corpo que nós haveremos de receber lá no fim. Ele é o primeiro com esse corpo transformado. Então ele continua tendo osso, ele continua tendo carne, ele continua comendo. A gente vê Jesus comendo, né? Na beira da praia, falamos disso na última aula. Ele continua sendo um corpo humano, mas um corpo humano extraordinário. Ele não envelhece, ele não se cansa, ele atravessa a parede, ele sai de um lugar, aparece quilômetros dali, num piscar de olhos.
Então, agora Cristo tem um corpo glorificado. E depois dessa ressurreição, ele anda 40 dias ressurreto na terra. Ele se apresenta aos discípulos, se apresenta a mais de 500 irmãos de uma só vez, se apresenta aos apóstolos. E o que a gente está estudando hoje é o que existe depois da ressurreição. Então temos encarnação, temos vida encarnada, temos morte sacrificial, ressurreição do corpo de Cristo, agora glorificado. E o que a gente está estudando hoje é a ascensão. É quando Deus chama de volta o Filho para esse lugar de autoridade, esse lugar eterno. Só que quando ele está subindo, ele não está subindo mais como ele era no princípio, apenas como um espírito. Ele está subindo como um homem. Sim, Cristo é homem no céu, em um corpo glorificado. Desde que o Filho se fez Jesus, ele não deixa de ser homem. Ele continua homem no céu. Ele é o primeiro homem a entrar no céu, abrindo caminho para nós, né? Só que quando ele sobe aos céus, ele recebe de volta a glória que ele tinha antes de encarnar. Glória que ele abriu mão quando encarnou. Então Deus dá a ele a autoridade que tinha antes, a glória que tinha antes, só que agora um reconhecimento diferente. Esse aqui é o Cordeiro que foi morto, que foi lá e venceu a morte, que venceu o pecado. A glória seja dada a ele, né? O governo final de Deus sobre o mundo é um governo de um homem glorificado, que é Jesus, o Filho em carne glorificada. Dúvidas? Agora é a hora de perguntar tudo. Então temos encarnação, vida encarnada, morte pura, ressurreição para um corpo de glória e ascensão com a glória devolvida e uma exaltação maior do que ele tinha antes, né? Dúvidas, meus chuchus? Faça perguntas. É importante que você faça perguntas, não se acane. Tá dando para me entender, gente? Ou tá difícil? Se tiver difícil, eu explico de outras formas. Tá dando para entender? Então vamos lá. Vamos seguir então. Boa pergunta, Flávia. Sempre que vocês tiverem perguntas, façam aí. Um aspecto específico da ascensão de Cristo e do recebimento da honra refere-se ao fato de que ele se assentou à direita de Deus. Isso às vezes é chamado de sua sucessão à direita, sua sessão, seu lugar à direita de Deus. A gente já leu isso, né? Salmo 110:1 diz: o Senhor disse ao meu Senhor, senta à minha direita até que eu faça dos teus inimigos um estrado para os seus pés. Quando Cristo subiu de volta para o céu, ele recebeu o cumprimento dessa promessa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas, Hebreus 1:3. Essa recepção na presença de Deus e a sessão à direita são uma indicação dramática da conclusão, dramática aqui não de drama, oh céus, drama de interpretação, né? Uma explicação prática, sua indicação dramática da conclusão da obra de redenção de Cristo. Do mesmo modo que um ser humano se assenta quando termina uma grande tarefa para desfrutar da satisfação de tê-la acabado, Jesus se assentou à direita do Pai, à direita de Deus, demonstrando visivelmente que sua obra de redenção tinha sido realizada. Além de mostrar a execução da obra da redenção de Cristo, o ato de se assentar à direita de Deus é uma indicação de que ele recebeu autoridade sobre o universo. Importante, vamos ler de novo. Além de mostrar a execução da obra da redenção de Cristo, estar à direita do Pai representa outra coisa, uma indicação de que recebeu autoridade sobre o universo. Paulo disse que Deus exerceu esse poder, Efésios 1, versículos 20 e 21, em Cristo,
ressuscitando-o dos mortos e fazendo assentar à direita das regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, de todo nome que se possa mencionar. De modo semelhante, Pedro diz que Jesus subiu ao céu e está à direita de Deus. A ele estão sujeitos anjos, autoridades e poderes. 1 de Pedro 3:22. Paulo também se refere a Salmo 110:1, quando diz que Cristo tem que reinar até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo de seus pés. 1 aos Coríntios 15:25. Outro aspecto da autoridade que Cristo recebeu do Pai quando se assentou à direita foi a autoridade de derramar o Espírito Santo sobre a igreja. Pedro diz no dia de Pentecostes: exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vocês agora veem e ouvem. Então, esse lugar à direita é uma posição prática que demonstra a vitória de Cristo sobre essa realidade, né? Então isso coloca ele acima de todo poder, isso coloca ele como governador, isso coloca ele como um que espera a conclusão do propósito, visto que os seus inimigos serão derrotados, e também coloca Jesus em um lugar de exaltação sublime a ponto de poder liberar o poder no qual ele andou para nós, o Espírito Santo liberado sobre a igreja. O fato de que Jesus agora está assentado à direita de Deus no céu não quer dizer que ele esteja perpetuamente firmado ali, ou que ele esteja imóvel. Ele também é visto de pé à direita de Deus, Atos 7:56, e caminhando entre os 7 castiçais de ouro no céu, Apocalipse 2:1. Da mesma maneira que um rei humano se assenta em seu trono real quando é empossado, mas se envolve em outras atividades durante o dia, Cristo também se assentou à direita de Deus como uma prova dramática do término da sua obra redentora e da sua concessão de autoridade sobre o universo, mas, com certeza, também está envolvido em outras atividades no céu. Só para a gente não achar que Jesus está lá sentado, né? E a única coisa que ele faz é ficar sentado. Não. Estar assentado à direita de Deus é uma referência dramática, prática de sua vitória, né? Mas ele não fica lá o tempo inteiro, não. Ponto final, se eu não me engano. 4. A ascensão de Cristo tem importância doutrinária para a nossa vida. Ou seja, o que no fim das contas isso se aplica a nós, né? Lembrando que lá na ressurreição, a ressurreição de Cristo nos dá uma direção doutrinária, prática, uma direção moral, né? Se Cristo ressuscitou, logo ele me regenera. Se Cristo ressuscitou, logo ele me faz justo na sua ressurreição, visto que o Pai recebeu o sacrifício dele. Se Cristo ressuscitou e é a primícia, eu vou ter um corpo ressurreto como o que ele tem agora. E as implicações morais disso se eu fui ressuscitado, se eu fui tirado de uma vida de morte, que eu me afaste do pecado. Se eu fui retirado de uma vida de morte, que eu me esforce para agradar a Deus, que eu me esforce nos chamados para o qual o Senhor me propôs, os chamados que Deus me propôs, os lugares que Ele me propôs na igreja dele, né? Ressurreição tem uma série de implicações para a vida prática e para a doutrina. Ascensão também. Então, o que a ascensão de Cristo nos diz de maneira prática? O que isso serve para a nossa vida? Do mesmo modo que a ressurreição possui consequências profundas para a nossa vida, a ascensão de Cristo também tem implicações significativas para nós. Ele vai falar de 3 aqui a princípio. Em primeiro lugar, já que estamos unidos com Cristo em todos os aspectos de sua obra redentora, a ascensão de Cristo antecipa a nossa ascensão futura com Ele. O que isso quer dizer? Se Cristo subiu para estar em um lugar, também estaremos em um outro lugar. Também ascenderemos a uma outra realidade. Os que estivermos vivos seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. As teologias vão divergir. Se a gente sobe para ficar num outro lugar, se a gente sobe só para descer de novo com Cristo em uma nova terra, restaurada por Cristo,
mas fato é que em algum momento a gente vai ascender. Assim como a ressurreição mostra que eu receberei um corpo como o dele, a ascensão mostra que eu também serei elevado a um lugar como ele foi. O escritor de Hebreus quer que corramos a carreira da vida com o conhecimento de que estamos seguindo os passos de Jesus e finalmente chegaremos às bênçãos da vida no céu que ele agora desfruta. Hebreus 12, versículos 1 e 2 diz: corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. O próprio Jesus diz que ele um dia nos levará para que estejamos com ele. Então, se há essa expectativa, se a palavra de Deus é verdade, se seremos levados a outra realidade, é necessário que a gente se encha de esperança por essa vida, então corramos com perseverança essa corrida proposta, né? Esta vida que aponta para uma realidade superior. O segundo aspecto da ascensão de Jesus, segunda coisa importante, Jesus nos garante que nossa habitação final será no céu com Ele. Onde é o céu? É lá? É cá? Essa não é a pergunta de hoje. Mas, não é a questão de hoje, né? Mas é necessário a gente perceber que estaremos com Cristo para onde Ele foi. Na casa de meu pai há muitos aposentos, muitas moradas. Se não fosse assim, eu não lhes teria dito, vou preparar-vos lugar. E se eu for lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Jesus era um homem como nós, em todos os aspectos, porém sem pecado. Ele foi adiante de nós para que finalmente possamos nos juntar a ele nesse lugar e viver com ele para sempre. O fato de que Jesus já ascendeu aos céus e alcançou seu objetivo, nos dá a garantia de que também chegaremos lá. Glória a Deus! Assim como o corpo ressuscitado de Cristo nos garante um corpo ressuscitado, a ascensão de Cristo nos garante uma elevação a outro nível e uma morada em outro lugar. Louvado seja Deus. Terceira coisa importante. Em terceiro lugar, por causa da nossa união com Cristo em sua ascensão, recebemos em parte a autoridade delegada a Cristo sobre o universo e, posteriormente, essa autoridade será mais completa. Então, perceba, assim como a ressurreição de Cristo começa a me dar uma nova vida, me ressuscita da morte espiritual na qual todos nós estávamos antes da graça nos alcançar, lembre-se comigo lá do clássico texto e tão citado aqui por mim, de Efésios 2, que Cristo nos encontrou mortos em pecados, em delitos, e estando nós ainda mortos, deu-nos vida, e essa vida é a salvação. Quando Cristo, em sua ressurreição, me confidencia justificação e regeneração, isso está apontando para uma carne perfeita lá na frente, para um corpo transformado no futuro. Mas, enquanto isso não acontece, há uma regeneração interna que vai progressivamente demonstrando cada vez mais quem Cristo é, até eu ser exatamente como ele é num corpo transformado. Isso a gente está falando de ressurreição. A ascensão também. Se Cristo ressurreto aponta para um corpo novo, Cristo ascendido, elevado, mostra um lugar de autoridade restaurada. E esta autoridade será plena naquele corpo pleno, mas ela já começou agora. Percebe? O reino absoluto de Cristo sobre todo o poder e sobre toda a autoridade já começou sobre os filhos de Deus que são convidados a reinar com ele. Amém? Isso é o que Paulo destaca quando fala que Deus nos ressuscitou com Cristo e com ele nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus. Efésios 2:6. Irmão, quando a gente começar a entender isso aqui, a igreja vai fazer proezas no mundo. Com certeza, não estamos fisicamente presentes no céu, mas se a seção de Cristo, o lugar de Cristo, à direita do Pai, se refere ao seu investimento de autoridade, então o fato de que Deus nos fez assentar com Cristo
indica que agora nós participamos em certo ponto da autoridade que Cristo possui para lutar contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Efésios 6:12 e Efésios 6, do 10 ao 18, que é a armadura de Deus lá, que a gente já conhece, né? Podemos lutar com armas que são poderosas em Deus para destruir fortalezas, segundo aos Coríntios 10, versículo 4. Esta participação na autoridade de Cristo sobre o universo estará de modo mais completo à nossa disposição no futuro. 1 aos Coríntios 6,3 diz isso para nós. Vocês não sabem que haveremos de julgar os anjos, quanto mais as coisas dessa vida. Olha para que lugar Deus está levando a gente, hein? Hebreus 2, do 5 ao 8 diz: além disso, participaremos da autoridade de Cristo sobre a criação de Deus. Apocalipse 2, do versículo 26 ao versículo 28, a Bíblia nos diz: aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. Ele as governará com cetro de ferro e as despedaçará como um vaso de barro. Eu lhes darei a mesma autoridade que recebi de meu Pai. Uau! Autoridade de governo. Apocalipse 3, 21 diz: ele também promete: ao vencedor darei o direito de se assentar comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Essas são promessas incríveis que só entenderemos na era vindoura.